Imagine viver mais de 2 décadas em um cativeiro, sem ver a luz do sol, sem ter qualquer esperança de liberdade. Agora, imagine que o responsável por isso é a pessoa que você mais deveria confiar, seu próprio pai. Esta casa, em uma cidade tranquila na Áustria, escondeu por 24 anos um segredo perturbador. Um segredo que chocaria o mundo inteiro e revelaria o lado mais sombrio da natureza humana. O que aconteceu aqui não é apenas uma história de crime. É um pesadelo real, um pesadelo vivido por Elisabeth Fritzl, uma mulher que, contra todas as probabilidades, sobreviveu ao inimaginável. Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos mergulhar nos arquivos criminais do caso de Elisabeth Fritzl. Como esse horror começou e, o mais importante, como finalmente chegou ao fim. A história de horror de Elisabeth Fritzl começa muito antes de seu cativeiro. Para entendermos o que aconteceu, precisamos olhar para a figura central deste pesadelo, seu próprio pai, Josef Fritzl. Nascido em 9 de abril de 1935, na cidade de Amstetten, Áustria, Josef parecia um homem comum. Filho de uma família humilde, ele cresceu durante os tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial, em uma Áustria devastada. Seus primeiros anos foram marcados pela ausência de seu pai, que abandonou a família quando Josef ainda era jovem. Sua mãe era descrita como uma mulher dominadora, criando o filho com um pulso firme, o que, segundo relatos, teria deixado marcas profundas em sua personalidade. Fritzl estudou engenharia elétrica, conseguindo um emprego estável. Ele se casou com Rosemarie, com quem teve 7 filhos, incluindo Elisabeth, que foi a sua 4ª filha. Para os vizinhos e conhecidos, Josef era visto como um pai de família tradicional, um homem de negócios respeitável e que vivia uma vida aparentemente tranquila. Mas a fachada escondia algo sombrio. Sob a superfície calma e controladora, Josef Fritzl era um homem extremamente controlador, autoritário e violento. Em 1967, Josef foi condenado a 18 meses de prisão por invadir a casa de uma mulher de 24 anos e violentá-la na frente de seu pequeno bebê. Aqui vale lembrar que nessa época ele já era casado e já tinha 4 filhos. No entanto, esse crime brutal ficou oculto da maioria das pessoas que conviviam com ele. Sua própria esposa ajudava a ocultar esse crime, dizendo que ele estava viajando a trabalho. Eu imagino que ela fazia isso por ser muito submissa a ele e até mesmo por temê-lo. Josef cumpriu apenas 16 meses e foi colocado em liberdade condicional. E seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Antes de ser conhecida por seu sofrimento, Elisabeth era uma criança como qualquer outra. Nascida em 6 de abril de 1966 em Amstetten, Áustria, ela era a 4ª de 7 filhos de Josef e Rosemarie Fritzl. Desde jovem, Elisabeth vivia sob o controle rígido de seu pai. Josef Fritzl era um homem autoritário e a relação que ele mantinha com seus filhos, especialmente com Elisabeth, era marcada por medo e submissão. Relatos indicam que desde os 11 anos de idade, ela já era abusada por seu pai. Vivendo esses horrores dentro de casa, não era de se estranhar que ela quisesse fugir, e isso aconteceu. Durante a adolescência, Elisabeth e uma amiga fugiram de casa, mas logo foram encontradas pela polícia e levadas de volta para suas casas. Infelizmente, a polícia não aprofundou nas razões que a fizeram fugir de casa e acabaram devolvendo ela para as mãos de seu carrasco. Elisabeth foi crescendo e começou a sonhar com uma vida longe desses abusos. Após terminar a escola, ela começou a fazer um curso de hotelaria, na esperança de conseguir sua independência e escapar do pesadelo. Mas seu sonho de liberdade logo seria interrompido
por uma tragédia ainda pior. Aos 18 anos, Elizabeth desapareceu misteriosamente. Sua mãe, Rosemary, relatou o desaparecimento à polícia, mas Joseph alegou que ela havia fugido para se juntar a uma seita religiosa. Com essa história, ele plantou dúvidas sobre o desaparecimento, lembrando que ela já havia fugido de casa anteriormente. Para reforçar essa tese, dias depois de seu desaparecimento, seu pai apresentou uma carta com a letra de Elizabeth, dizendo que ela havia se juntado a uma seita e que não queria ser encontrada. O que ninguém sabia é que Elizabeth estava muito mais perto do que todos imaginavam. Ela não havia fugido para lugar algum. Na verdade, ela estava sendo mantida a poucos metros de distância, no porão de sua própria casa. Um porão que se tornaria sua prisão por quase 2 décadas e meia. O porão onde Elizabeth Fritzl passaria os próximos 24 anos de sua vida não surgiu de um impulso momentâneo. Na verdade, ele foi meticulosamente planejado durante anos, com um único propósito de manter sua própria filha sob controle absoluto. Foi por isso que em 1978, ele começou a transformar o porão de sua casa em um verdadeiro bunker. Com permissão das autoridades locais, Joseph obteve autorização para construir o porão sob o pretexto de que era necessário para armazenar suprimentos em caso de emergências. Lembrando que estamos na Áustria, pós-guerra, e isso era extremamente normal. O que ninguém sabia é que esse porão tinha um propósito muito mais sombrio. Depois de 6 anos de obra, em 1984, o cativeiro estava finalmente pronto. Joseph então colocou seu plano macabro em ação. Ele atraiu Elizabeth para o porão, dizendo que ele precisava de ajuda para a colocação de uma porta. Quando ela desceu, ele a atacou com um pano embebido em éter, o que a fez desmaiar. Quando ela acordou, ela estava acorrentada em um cômodo escuro, onde ela passaria os próximos 24 anos de sua vida sem ver sequer a luz do dia. Joseph construiu um cativeiro de aproximadamente 60 metros quadrados. O espaço era composto por um conjunto de cômodos improvisados e o local estava completamente isolado do resto da casa. A localização e a construção do cativeiro ajudou a manter o segredo por tanto tempo, mas o medo que os membros da família tinham de Joseph os mantiveram distantes desse lugar. Joseph também alugava um quarto da casa como uma espécie de pensão. Então, durante todos esses anos, diversas pessoas moraram lá. E eles também eram proibidos de ir até as proximidades do cativeiro. Há relatos de um homem que viveu lá por alguns meses, dizendo ter visto seu cachorro latindo e rosnando nas proximidades deste cativeiro. E só depois da descoberta ele entendeu que o cachorro provavelmente ouvia algo ali. É impossível imaginar os anos de terror que Elizabeth viveu lá. Seu pai fazia visitas regularmente, onde ele levava mantimentos e abusava de sua filha. Para manter essas duas famílias, ele fazia compras em estabelecimentos distantes e em horários distintos, para não levantar nenhuma suspeita. Depois desses abusos, não demorou muito para que Elizabeth engravidasse. Ela teve um total de 7 filhos, frutos de incesto. Infelizmente, na 6ª gestação, no ano de 2002, onde nasceram gêmeos, um dos bebês não resistiu e morreu com apenas 3 dias de vida. Ele tinha problemas respiratórios e Joseph se recusou a dar assistência médica. Para se livrar do corpo, ele o incinerou no sistema de calefação da casa. Apesar de ter ampliado o cativeiro no decorrer dos anos, o espaço era insuficiente para todos ali embaixo, e Joseph resolveu subir com alguns de seus filhos. O critério utilizado era a idade, pois deveriam ser novos o suficiente para não se lembrar do que passaram até ali, e os mais chorões, pois faziam muito barulho. Ele então obrigava Elizabeth a escrever cartas,
e deixava os bebês em sua própria porta com essas cartas. Uma delas dizia: "O bebê tem 9 meses. Terá uma vida melhor com seu avô e avó do que comigo." Dessa forma, ele e sua esposa acabaram adotando 3 filhos de Elizabeth. O mais perverso disso tudo é que, com o passar do tempo, ele levava foto dos filhos que estavam fora do cativeiro para mostrar aos outros. E eram fotos de passeios e viagens. Imagina isso na cabeça de crianças que nunca viram sequer a luz do sol. Além dos abusos físicos, ele também fazia abusos psicológicos com eles. Ele dizia que havia diversas armadilhas e bombas atrás da porta, e que se tentassem forçar a abertura, elas iriam explodir. Ele também ameaçava dizendo que ele poderia nunca mais voltar e eles morreriam de fome ali. Isso nos faz pensar no risco que eles correram por todos esses anos. Se algo acontecesse com Joseph, eles estariam enterrados vivos naquele cativeiro e não viveriam por muito tempo. Quando Joseph ia passar mais tempo fora, em razão do trabalho ou alguma viagem em família, ele levava mais mantimentos, mas era sempre para o tempo de sua ausência, não deixando muita margem. Ele disse aos policiais que configurava a tranca da porta para abrir caso algo acontecesse com ele. Mas, mesmo que isso fosse verdade, e eu sinceramente não acredito que seja, Elizabeth e seus filhos não teriam coragem de tentar abrir a porta, com medo das armadilhas que ele mencionava. Por mais de 2 décadas, Joseph Fritzl conseguiu esconder seu terrível segredo, manipulando todos ao seu redor. Mas felizmente, 24 anos depois, seu reinado de terror chegou ao fim. E o início do fim começou com uma reviravolta inesperada. Em 2008, a filha mais velha de Elizabeth, chamada Kirsten, começou a sofrer graves problemas de saúde. Kirsten nasceu em 1989 e passou toda a sua vida no cativeiro. Ficou gravemente doente e seu estado rapidamente se deteriorou. Sem recurso no porão, Elizabeth implorou que Joseph a levasse para o hospital. Seu pai sabia que isso significaria o risco de expor o seu segredo. Mas depois de tanta insistência por parte de Elizabeth, temendo perder mais um filho por falta de assistência médica, decidiu levá-la a um hospital local. Kirsten foi deixada lá em estado crítico, sem nenhuma explicação convincente de como ela havia adoecido ou de onde ela vivia. Os médicos ficaram perplexos com o caso de Kirsten. Ela apresentava um estado de saúde alarmante e sinais de desnutrição, além de não ter nenhum histórico médico. Na verdade, ela era um fantasma. Não havia nenhum registro dela em lugar algum, o que levou eles a suspeitar. Enquanto os médicos tentavam salvar sua vida, eles começaram a questionar o que poderia ter acontecido com a jovem. Não convencidos com a história contada por Joseph, de que sua filha Elizabeth, desaparecida em 1984, teria deixado Kirsten aos seus cuidados para tratar do problema de saúde, decidiram chamar a polícia. Eles precisavam de respostas sobre Kirsten. Quem era ela? De onde vinha? Como ela vivia? Joseph Fritzl começou a sentir a pressão. Ele sabia que o segredo estava em risco e tentou mais uma vez encobrir a verdade com mentiras. A polícia então decidiu veicular na mídia a história da garota misteriosa, na intenção de que sua mãe visse e fosse até o hospital para ajudar a salvar a vida de sua filha e esclarecer aquela história. Sabendo que a situação estava fugindo de seu controle, Fritzl permitiu que Elizabeth saísse do cativeiro para ir ao hospital visitar sua filha. Foi a primeira vez em 24 anos que ela viu a luz do dia. Provavelmente, ele a ameaçou, dizendo que se ela contasse qualquer coisa, os outros 2 filhos que estavam no cativeiro sofreriam as consequências. Quando Elizabeth chegou ao hospital, a polícia a abordou imediatamente.
Os policiais, percebendo que havia algo muito estranho, separou ela de seu pai para interrogá-la. Mesmo assim, ela só teve coragem de contar tudo o que tinha passado depois de 5 horas de conversa com os policiais. E ela disse que contaria tudo somente se eles garantissem que ela nunca mais veria o pai novamente. E o que ela revelou deixou todos em estado de choque. Josef Fritzl foi preso e em poucas horas o seu segredo sombrio foi desvendado. O porão que ele havia escondido por tanto tempo se tornou o cenário de uma das investigações mais chocantes da história criminal. Os policiais foram até lá e retiraram os outros 2 filhos de Elizabeth que ficaram no cativeiro. Um policial contou que Félix, o filho mais novo de aproximadamente 5 anos, ficou impressionado com o que via pela janela da viatura. Josef Fritzl finalmente enfrentou a justiça. O mundo inteiro ficou chocado com a descoberta e o julgamento dele rapidamente se tornou um dos mais notórios na história criminal moderna. Em março de 2009, Fritzl foi levado a julgamento. As acusações eram tão graves quanto os crimes que ele havia cometido: assassinato por negligência, estupro, escravidão, incesto, sequestro e coerção. Durante o julgamento, detalhes perturbadores sobre os abusos cometidos por Josef foram revelados. O tribunal ouviu os testemunhos de Elizabeth Fritzl e de seus filhos, que apesar de anos de sofrimento, encontraram forças para contar sua história. Os relatos detalharam o terror psicológico e físico que eles enfrentaram durante anos. Estes testemunhos foram gravados e apresentados ao tribunal. Ao todo foram cerca de 11 horas de depoimentos. Os jurados faziam pausas recorrentes e tinham o apoio de um psicólogo para poder aguentar a carga de ouvir todas essas atrocidades contadas por eles. Josef, por outro lado, inicialmente se declarou inocente das acusações mais graves. No entanto, depois de ouvir o depoimento de sua filha no tribunal e perceber que seu reinado de terror havia chegado ao fim, se declarou culpado de todas as acusações. Em 19 de março de 2009, o júri condenou Josef Fritzl à prisão perpétua. Ele foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo o homicídio de seu filho recém-nascido. A justiça havia sido feita, mas as cicatrizes deixadas por anos de tortura e abuso permaneceriam para sempre. Atualmente, ele está com 89 anos e divide uma cela com outro prisioneiro, um canibal. Ele também trocou o sobrenome após ter sido espancado na prisão, na tentativa de desviar os holofotes sobre ele. Ele também apresenta um quadro de demência que está cada vez mais presente. Agora em 2024, 15 anos após sua condenação, ele já está elegível à liberdade condicional. Será que algum juiz seria capaz de considerar dar liberdade condicional para ele? Após o julgamento, Elizabeth e seus filhos foram levados para um local secreto, onde receberam proteção total das autoridades austríacas. As autoridades tomaram medidas rigorosas para garantir que a família pudesse viver em paz e recomeçar longe dos olhares curiosos do público e da mídia. E depois de tudo que eles viveram, é mais do que merecido esse anonimato. Elizabeth é um exemplo de resiliência. E o caso de hoje é um lembrete de que o mal pode estar presente onde menos esperamos. Não se esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos casos. Até o nosso próximo encontro. Tchau!